Muito bem, estamos juntos mais uma vez aqui nesse espaço do saber, de multiplicidade de saberes, de uma visão transdisciplinar aqui no seu espaço tão transitar teológico. Dê o seu like, divulgue sempre o nosso conteúdo, compartilhe e sempre, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Muito bem, vamos falar hoje de Código da Aliança. Código da Aliança. Esse é o tema que estaremos abordando nesse dia de hoje. A coleção de leis que se encontra, certo, em Êxodo, nos capítulos 20, 22 a 23, e também 23, versículos 19, tá? E depois o 33, são textos que vão compor o que foi inserido mediante até elementos narrativos precedentes e também subsequentes, que vamos encontrar em Êxodo, capítulo 20, versículos 18, certo? E depois até o capítulo 22, e também no capítulo 24, versículos 3 a seguir. Então, na perícope do Sinai, nós vamos obter nesse aspecto, como vemos lá no texto que se encontra em Êxodo 24, versículo 7, o seu nome. E vai ser interessante nós vemos que, em termos formais e temáticos, o Código da Aliança ele vai apresentar uma composição mista desta forma e vai continuar sendo, vamos dizer, uma grandeza controvertida já em sua própria estruturação, mas ainda mais visível e pertinente na sua própria origem, tá? De uma maneira similar até a do próprio Decálogo, que compõe as maldições, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 27, versículos 15 e 26, e a própria lei de santidade, como está registrada em Levítico 17, e também no Levítico, capítulo 26, versículo 1, o corpus de lei do Código da Aliança, ele se torna circundado, tá? Por uma moldura teológica, e também até podemos colocar de um aspecto cultico legal, um decreto que foi posterior, que de diversas formas ele vai visar uma delimitação frente à própria religião cananeia, tá? E se torna, claro, uma forma mais recente até de proibição de imagens que vão contrapor Deus no céu aos deuses de metal e também a própria lei do altar, perfazendo aí um prólogo que vai preceder, inclusive, ao seu próprio título, tá? E, claro, vamos ter um calendário festivo que irá apresentar com isso afinidades estreitas, ao qual iremos denominar de decálogo cultico. E, além disso, poderemos também colocar que irá acrescentar um epílogo estruturado de uma forma diferente em um discurso, inclusive, de despedida de Javé, certo? A parte principal, ela já se torna bipartida. E a primeira metade, ela vai compreender predominantemente alguns preceitos jurídicos, casuísticos, onde, inclusive, vão ser inseridos alguns casos de sentença de morte, como o caso que está prescrito no próprio texto que nós vamos encontrar de Êxodo 21, 12 a 17. E a segunda metade, já bem menor, bem menos, vamos dizer assim, homogênea, já vai se encontrar no texto de Deuteronômio, não é? 22, tá? Versículos 17, e o Deuteronômio 23, versículo 9, ao qual vai chamar a atenção como já um prólogo que é feito em Deuteronômio 20, 22 a 26, pelos proibitivos que ali são inseridos
com a expressão não farás, que é uma das expressões, um dos exemplos que eu posso aqui estar mencionando, que possui, inclusive, esse exemplo, uma justificativa parenética, que seria de um decreto mais recente, com uma concepção e uma proposta teológica muito importante, como, por exemplo, vós conhecereis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiro na terra do Egito, como está declarado esse texto em próprio Deuteronômio 23, versículo 9, e também retificado mais tarde em Deuteronômio 22, versículo 20, tá? Então, nós temos, a grosso modo, uma divisão que até podemos fazer dentro dessa estrutura de textos, que poderia ser assim organizada. Em Deuteronômio 20, versículos 18 a 22, a moldura dessa narrativa, tá? Já no Deuteronômio 20, versículos 23 a 26, a moldura teológica. Depois nós vamos ter o núcleo legislativo se encontrando em Deuteronômio 21, certo? Do versículos 1 e até o Deuteronômio 23, até o versículo 9, certo? Depois dos Deuteronômio 22, 21, versículos 2 a 11, o direito referente aos escravos. No Deuteronômio 21, 12 a 17, a sentença como pena de morte. No Deuteronômio 21, 18 a 36, as lesões corporais. Depois, no Deuteronômio 21, 37 a 22, 14, as responsabilizações legais e as indenizações, tá? Já no Deuteronômio 22, 17 a 19, 27, os preceitos religiosos. E no Deuteronômio 22, 20, a conduta social, como também no Deuteronômio 23, 1 a seguir, o procedimento jurídico, e aí nós vamos ter uma outra moldura teológica, ainda neste capítulo de Deuteronômio 23, a partir dos versículos 10 até o 19, que vai tratar do ano sabático, do sábado e das 3 festas anuais, tá ok? Muito bem, era isso que nós tínhamos para hoje, para conversarmos um pouco sobre o Código da Aliança.